Olá pessoal, tudo bem? Professor Rude aqui para te dar aquele moral de novo na biologia, tá? A gente vai começar um assunto novo, vamos falar de cordados, beleza? Vem comigo, tá? Pessoal, o que são animais cordados, né? Dentro da zoologia, esses animais chamados de cordados, eles são animais deuterostômios, muito abundantes, tá? No ambiente aquático, também no ambiente terrestre. E esses animais deuterostômios, eles formam um táxon bem grande, bem diverso, tá? Que nós chamamos de táxon chordata, ou filo chordata, no sistema tradicional de classificação. Beleza? Ô Rude, o que é um animal deuterostômio? Se você ainda não pegou intimidade com esses termos, tem uma playlist aqui no meu canal sobre isso, sobre embriologia dos animais, eu acho que vale a pena você ver. Depois você vai lá e procura, tá bem legal, vai te ajudar bastante. Animais deuterostômios são animais que durante o seu desenvolvimento embrionário formam o ânus a partir de uma estrutura embrionária chamada de blastóporo, tá? Então quer dizer que durante o desenvolvimento embrionário desses animais, os animais cordados, a primeira estrutura, né, ou o primeiro acesso do canal alimentar que surge é o ânus, fechou? Ótimo. O que você precisa saber aqui nessa aula, tá? Essa parte aqui eu vou deixar para o final, então esquece isso aqui por enquanto, tá? Por enquanto se concentra nesse desenho aqui que eu fiz. Esse desenho que você está vendo aqui lateralmente é um protótipo de um animal cordado. O animal cordado ele recebe esse nome porque em algum momento da vida dele surgem algumas estruturas que eu vou ressaltar ali no desenho para você. Talvez a principal estrutura é a corda dorsal ou a famosa notocorda. Dá uma olhada aqui para você ver. Ó. Então, lateralmente aqui no protótipo, você vê aqui uma estrutura de roxo no dorso do animalzinho. Isso mesmo, falei dorso, tá? A maioria dos cordados apresenta um padrão de simetria bilateral. E quando os animais têm simetria bilateral, você consegue identificar regiões. Por exemplo, aqui ó, seria o dorso, região dorsal. Aqui seria o ventre, barriguinha, região ventral. Aqui a parte anterior, aqui a parte posterior ou caudal, tá? E aí você está olhando para uma das laterais, são duas laterais. Lembra que esse tipo de simetria é muito bom para o animal poder se mexer, ele tem um movimento direcional e o sistema nervoso dele costuma ter um aprimoramento na parte anterior, a ponto de formar uma cabeça, tá? Lembra que a gente chama isso de cefalização. Show? Vem comigo, ó. Então, essa estrutura roxinha que você está vendo aqui, ó, no dorso do embriãozinho, no dorso do cordado, perdão, é o que a gente chama carinhosamente de corda dorsal. É a corda dorsal. A corda dorsal também pode ser chamada de notocorda, tá? Todo animal cordado apresenta essa estrutura em algum momento da sua vida. Você, como animal cordado, já teve isso durante o seu desenvolvimento embrionário, tá? No seu desenvolvimento embrionário, a notocorda ela dá lugar, ela é substituída por um conjunto de ossos irregulares que formam a coluna de vértebras, ou coluna vertebral, tá? A gente vai falar mais disso daqui a pouco. Bom, a corda dorsal, ou notocorda, é a primeira estrutura de sustentação que surge no corpo de um animal cordado. É um bastão flexível localizado no dorso, tá? Ela pode permanecer ou ela pode ser substituída de forma parcial ou de forma total. A gente vê isso depois, beleza? Imediatamente acima e estimulado pela notocorda, surge um tubo neural. Esse tubo neural a gente chama de tubo neural dorsal. Olha aqui para vocês verem, que legal, ó. Tubo neural dorsal. Você também pode encontrar assim, ó, nos textos de biologia, tubo nervoso dorsal, tá? E se você prestar atenção, aqui na região anterior, ó, ele já começa o seu desenvolvimento, ele começa a formar uma vesícula, que alguns chamam de vesícula encefálica ou vesícula cerebral, tá? E a partir daí você vai ter os órgãos que formam o encéfalo, né? Dentre eles o cérebro, que é bastante interessante se estudar aí dentro do grupo dos cordados, belezinha? A parte posterior aqui, ó, na forma de um tubinho, vai formar a nossa medula espinal ou a medula espinhal. Legal, né? Beleza, então essas duas características que eu citei para vocês estão localizadas no dorso do animal cordado. E elas têm que aparecer em algum momento da existência dele. Combinado? Agora vamos descer aqui para o ventre. Ó. Abaixo da notocorda, você está vendo aqui uma estrutura alaranjada. Essa estrutura alaranjada aqui é o canal alimentar. Então temos aqui o canal alimentar. O canal alimentar dos animais cordados é um canal alimentar dito unidirecional. Como assim, Rude? Ele é completo, ele tem dois acessos, a boca e o ânus. Sendo que o ânus é o primeiro acesso que surge, porque é um animal deuterostômio, beleza? Então você tem aqui ó, a boca, ó. Boca. Show, hein?
E você tem aqui o quê? O ânus. Olha que maravilha. Tranquilo, pessoal? Então você tem aqui o canal unidirecional. Se você prestar atenção, a parte anterior do canal, ela é mais dilatada, desenvolvida. Essa região aqui a gente chama ela de faringe, tá? Faringe. A faringe dos cordados, ela é uma faringe que apresenta lateralmente fendas, aberturas, rasgos, por onde passa a água. Isso mesmo. Originalmente os cordados são seres aquáticos, né? Eles surgiram no ambiente aquático. Eles se alimentavam por um processo chamado de filtragem. Ou seja, a água entrava pela boca do animal, dentro da faringe ela passava por um processo de filtragem, tá? Onde partículas alimentares, né? Bactérias, algas, plâncton, resto de bicho morto na água era filtrado e direcionado aqui para o intestino do animal realizar a digestão. Enquanto a água saía pelas fendas ou pelos rasgos, tá? A gente pode chamar essa faringe aí de faringe com fendas. Vamos colocar aqui, então, essa parte dilatada aqui que você está vendo, ó, é a faringe. Deixa eu melhorar aqui para você. É a faringe. Faringe com fendas. Em alguns livros de biologia, essas fendas são conhecidas como fendas branquiais, tá? Fazendo referência aí às brânquias, que são estruturas respiratórias dos animais aquáticos, tá? Vou colocar aqui entre parênteses, só para você não perder o costume com os nomes. Fendas branquiais. Ok? Rude, você pode me dar uma luz aí? Eu não estou conseguindo ver as fendas. Perfeito, olha aqui para você ver, ó. Onde eu vou fazer a setinha saindo aqui, ó, seria o fluxo de água, ó. Olha que legal, ó. Ok? Então a água entra pela boca, vou colocar aqui, ó, água. A água entra, passa pela faringe, sofrendo filtragem e também, né, permitindo que o animal cordado realize as trocas gasosas. Tire da água, né, oxigênio, capture oxigênio e elimine o dióxido de carbono. E aí a água, né, sai por esses rasgos laterais que a gente chama de fendas ou fendas branquiais. Tudo bem? Olha que legal, show! Então na parte ventral você tem um canal alimentar completo e a faringe desenvolvida para trocas gasosas e alimentação por filtragem. E a faringe apresenta rasgos laterais que nós chamamos de fendas ou fendas branquiais. Show? Para finalizar, a última característica que todo o animal cordado apresenta é isso aqui, ó. Após o ano, você está vendo aqui, ó, faixas de cor rosinha e preta que eu desenhei para vocês, de forma segmentada. Essa estrutura que você está vendo aqui é a musculatura. A musculatura, ela prossegue aqui para as partes anteriores do corpo. Eu coloquei mais para cá para não atrapalhar, não deixar o desenho muito poluído, né? Feixes, né, de músculos em padrão de V, tá? Mostrando que esses animais apresentam um padrão segmentar. Então vou colocar aqui, ó, isso aqui que você está vendo são feixes. Opa, escrevi errado, perdão. Feixes de quê, pessoal? De músculos. Vou deixar assim, ó, feixes de músculos, tá? E particularmente nessa região, os feixes são bem desenvolvidos porque é a região que permite que o animal se locomova, tá? Isso aqui que você está vendo é uma cauda. Isso aqui é uma cauda. Então, isso aqui, tudo que você está vendo, ó, é uma cauda. Vou colocar aqui, ó, cauda. Lembra que cauda na biologia é com U, tá? Cauda com L é doce. Cauda pós quer dizer após alguma coisa, né? Pós o que, Rude? Anal. Ok? A cauda pós-anal ela é bastante desenvolvida em alguns grupos de cordados, né? Por exemplo, nos peixes, lá nos animais agnatos, né? Os répteis, ok? Alguns animais mais, assim, digamos, mais desenvolvidos, por exemplo, alguns primatas, felinos, eles apresentam a estrutura aí para garantir equilíbrio, mobilidade, pode usar a cauda como quinto membro, como acontece em alguns primatas, mas no nosso caso, né, no caso do grupo humano, a cauda pós-anal ela regride ainda no desenvolvimento embrionário, né? As estruturas associadas também regridem, acontece um atrofiamento, formando um vestígio, né, que nos faz lembrar dos nossos ancestrais. Esse vestígio é o cóccix, né, que é aquele conjunto de vértebrazinhas que você tem lá no final da sua espinha ou coluna vertebral. Beleza? Eu vou sair da sua frente para você ter liberdade de dar um pause no vídeo, fazer o desenho ou tirar um print. E agora a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre a taxonomia, né? Vou te dar uma ideia de como funciona a divisão do grupo dos cordados. Ok, ok? Beleza, vou apagar o desenho, se você me permite, se você me dá licença. Vou apagar o desenho. Eu peço que você não repare no meu pano, porque ele está muito feio, muito sujo, mas ele funciona, tá? Olha para você ver que miséria. Vamos lá.
Show, show. Vou ter que arrumar um pano melhor. Beleza, beleza. Ótimo, ótimo, ótimo. Belezinha. Bom, como eu falei para vocês, eu vou te dar uma ideia de como está organizado o filo dos cordados, o filo dos animais cordados, ou filo chordata. É o nosso filo, tá? É o nosso grupo animal. Então, chegamos ao estudo do nosso grupo animal. Vou te mostrar onde você se encontra dentro desse grupo animal. Então, aqui está a divisão, a organização taxonômica do grupo, né? Deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Isso. Então, você está vendo aqui o filo dos cordados. Alright? Olha aí que legal. Bom, o filo dos cordados ele pode ser subdividido. Lembra que o filo dos cordados está dentro, né, do reino animal. Mais precisamente, sub-reino Metazoa. Ok? Vem cá. Esse subfilo ele é dividido em dois grupos ou dois táxons maiores. Os protocordados, ou cordados invertebrados, e os craniados, ou eucordados, tá? Tá aparecendo novas classificações, novas divisões, novos nomes a cada dia. Então, isso aqui não é algo estático, tá? Tá sempre mudando. Então, isso aqui vai te dar só uma noção da coisa mesmo, ok? Ó, esses animais, os protocordados, dá uma olhada nos prefixos. Deixa eu marcar aqui com uma cor diferente, fazer de rosinha. Esse proto aqui, ó, vem de primeiro. Lembra lá das proteínas? As primeiras. Então, foram os primeiros cordados a aparecer. São animais aquáticos de ambiente marinho, tá? Aquáticos marinhos. Vamos colocar aqui, ó. Aquáticos marinhos. O que significa isso, pessoal? Você não vai encontrar esses animais em outro ambiente, só esse. E eles também são filtradores. Vou colocar aqui, ó, filtradores. Eles apresentam o método primitivo de alimentação que os cordados desenvolveram no passado. Então, os ancestrais cordados desenvolveram esse método de alimentação e ele continua presente nesses dois grupos que eu vou mostrar para vocês. Os protocordados eles são divididos em cefalocordados, cujo principal representante é o anfioxo, a gente vai ver na próxima aula, e os urocordados, cujo principal representante é a assídia. A assídia também é chamada de tunicado. A gente vai ver esses caras na próxima aula, tá? Presta atenção no prefixo, ó. Céfalo vem de cabeça. Cefalocordado vem de cabeça. Nos anfioxos, a notocorda se estende da cabecinha deles até a ponta da cauda, tá? Por isso o nome, cefalocordados. Lembra que eles são filtradores aquáticos de ambiente marinho. Agora, os urocordados, esse prefixo uro aqui, pessoal, vem de cauda, tá? Quer dizer que esses cordados apresentam as características, né, a notocorda na cauda. E a cauda é uma estrutura da larva. Então, só na fase larval, restrita à cauda do bichinho, vocês vão ver no desenho que eu vou fazer aqui, você vai encontrar a notocorda, ok? Beleza. Aqui nós temos os craniados, né? Os craniados são animais que têm crânio. Ô, Rudy, o que é um crânio? O crânio é um conjunto de ossos que formam uma caixa de proteção da parte anterior do sistema nervoso, ou encéfalo. Eles também apresentam vértebras. Embora nem todos apresentem vértebras, mas todos apresentem crânios, esse grupo ainda pode ser chamado, ou pode ser reconhecido nos livros e exercícios como vertebrados, tá? Então nem todos têm vértebras, mas todos têm crânio, belezinha? Uma coisa interessante, os animais são encontrados tanto no ambiente aquático quanto no ambiente terrestre, tá? Eles podem ser aquáticos ou terrestres. E aí a gente tem uma subdivisão de craniados. Lembra que os craniados também podem ser chamados de vertebrados, por causa das vértebras. As vértebras são aqueles ossos irregulares que formam a nossa espinha ou coluna vertebral. Olha que legal. Dentro de craniados você tem esses dois grupos aqui, ó, os agnatos, presta atenção nos prefixos, tá? E os mandibulados. Ô Ruth, o que seriam os agnatos? São animais que não têm essa peça aqui no crânio, ó, a mandíbula. A boca deles tem forma de círculo, é cheia de dentes. Eles vão se alimentar de restos ou eles vão promover machucadinho no corpo de outro bicho para sugar sangue. São vampiros. Ui. Esses caras são conhecidos como ciclostomados.
Os ciclostomados são animais que lembram muito peixes, tá? São animais aquáticos, eles podem existir tanto no ambiente de água doce quanto no ambiente de água salgada. Aliás, costuma ser assim, uma fase de vida na água doce e uma fase de vida na água salgada, tá? Como acontece com os salmões que migram da água salgada para doce para se reproduzir. Eles também costumam fazer isso, beleza? Bom, eles são representados pelas lampreias e pelas feiticeiras. Então, os agnatos ou ciclostomados, que têm uma boca em forma de círculo, eles são representados pelas lampreias e feiticeiras. Show? Olha lá que legal. Bom, são animais bem diferentões, a gente vai ter uma aula sobre eles, vocês vão ver que é bem curioso, tá? Agora, os mandibulados são os vertebrados ou craniados que apresentam essa peça móvel aqui no crânio, ó. Como é que é o nome dessa peça? Mandíbula, tá? A mandíbula permite uma melhor alimentação e também proteção. O animal morde, tá? Você só leva mordida de animal que tem mandíbula, belezinha? Quem são os mandibulados? Os peixes de estrutura óssea e cartilaginosa e os tetrápodes. Isso, esse aqui é o nosso grupo. São animais que têm 4 patinhas, 2 anteriores, 2 posteriores, ou dependendo da posição do corpo, 2 superiores, 2 inferiores, né? Se o animal for um quadrúpede, 2 anteriores e 2 posteriores. Se ele for um bípede, 2 superiores e 2 inferiores. Aqui dentro a gente tem os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. A gente vai ver cada grupo desse a partir de agora nessa playlist final aí de zoologia. A playlist dos animais o quê? Cordados, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, senão essa aula fica muito extensa. Mais detalhes virão nas próximas aulas, então, por favor, acompanhe. Eu não costumo pedir isso, mas compartilha, né? Dá comentário, vê o que eu posso melhorar, vai me ajudando aí, beleza? Não é meu projeto ficar dando aula no YouTube, eu tenho feito isso para ajudar alguns estudantes durante a pandemia, porque o ensino ficou meio bagunçado aí por questão dos distanciamentos sociais, fechamento das escolas. Então, no que for possível, vai me dando um feedback, vai me orientando, vai me ensinando, porque meu lance é sala de aula, não é aqui. Mas eu estou tentando, né, ajudar os meus estudantes a partir daqui, beleza? Brigadão, fui!